Gente, e não é que a Receita Federal estendeu por mais 30 dias o prazo para a entrega da declaração, que agora será no dia 30 de maio. Nós vamos falar com o contador André Charoni Lopes. Ele vai dar dicas, tirar suas dúvidas. Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer o que for preciso. Então, André, eu vou começar pela seguinte pergunta. É uma dúvida até de uma pessoa lá dentro da minha casa. O ano passado trabalhou durante o ano inteiro, aí fez a declaração, aliás, no ano retrasado, aí fez a declaração no ano passado, só que no ano seguinte não trabalhou. Mas adquiriu um pequeno negócio, onde ele tem aquele MEI, que é um sistema mais simplificado. Ele tem que fazer a declaração de imposto de renda também? Bom, só pelo fato dele ter o MEI, ele não precisa necessariamente fazer a declaração de imposto de renda. O que ele precisa verificar é se ele se encaixa em uma das situações de obrigatoriedade. Então, se ele recebeu acima de R$ 29 mil, né, que é o limite ali para isenção, ele vai precisar fazer a declaração. Se ele teve bens e direitos acima de R$ 300 mil, ele vai precisar declarar. Se ele negociou em bolsa de valores, comprou ações, vendeu, ele precisa declarar. Então, ele tem que verificar se ele não se encaixa numa dessas situações de obrigatoriedade. Agora, só pelo fato dele ter o MEI, por si só, não obriga a declarar. Apenas se ele tiver tido esses rendimentos acima de 29 mil, que seria o limite ali da isenção. Ok. André, a prorrogação do prazo ajuda de fato o contribuinte? Ajuda, porém vai ajudar os contribuintes que se organizarem. Eu até brinco com os meus clientes aqui, olha, prorrogaram por mais 30 dias para vocês poderem atrasar com calma, né? Porque infelizmente o brasileiro tem essa mania de deixar tudo para cima da hora. Então, muitos que já estavam juntando a documentação disseram que vão dar uma pausa, vão vir semana que vem, na outra semana. Então, assim, não adianta prorrogar se você for deixar novamente para cima da hora. O importante é você aproveitar essa prorrogação para ter um tempo a mais para se organizar, para poder ter um tempo a mais para você colocar todas as documentações em dia, tudo em ordem para declarar certinho, mas é importante correr. Não deixe para cima da hora de novo, senão pode dar problema. Olha, segundo a Receita Federal mesmo, esse ano está mais simplificado. Uma pessoa comum, sem a ajuda de um contador, consegue fazer a declaração? O programa que nós usamos para fazer a declaração, é o PGD, que nós chamamos, que é o Programa Gerador. Ele é relativamente simples e você ainda tem a facilidade de conseguir baixar a versão para o computador, para o smartphone, né, para o celular, para o tablet. Então não é muito complexo. O que se torna mais complexo são algumas situações que, pela legislação ser mais complicada, podem dar um pouco de trabalho. Então, nessas situações, por exemplo, na compra de ações, na venda de ações, quando o contribuinte trabalha em mais de um local diferente, quando ele tem dependentes. Aí, nessas situações, nós recomendamos que você procure um profissional, não pelo programa em si, que o programa é relativamente simples de mexer, de operacionalizar, mas pela legislação que é mais complexa. E qualquer detalhe que você declare errado pode fazer com que você caia na malha fina. Então, para evitar dor de cabeça, às vezes é melhor procurar um profissional da área, realmente ter certeza de que você está fazendo os lançamentos corretamente. Por falar em malha fina, quando a pessoa cai nesse sistema, por exemplo, uma situação hipotética. Vamos supor que eu teria que declarar e pagar para o imposto de renda R$ 400. Se eu cair na malha fina, isso quer dizer que eu vou pagar 3 vezes mais? Explica para a gente como é que é isso. Praticamente sim, na verdade depende da situação que te colocou na malha fina. Existe um escalonamento das multas que vai depender do motivo que te ocasionou a entrar na malha fina. Só para a gente reforçar para os telespectadores, talvez não tenham conhecimento assim por detalhes, a malha fina é basicamente quando a Receita Federal identifica alguma inconsistência na sua declaração. Então, por exemplo, se você declarou que recebeu R$ 30 mil, mas o seu empregador informou para a Receita que você recebeu 40. Então, a Receita Federal vai te chamar para prestar esclarecimentos. E aí, se for verificado que, de fato, você omitiu uma informação ou que você lançou errado, aí você pode pagar, como você disse, até 3 vezes mais, porque as multas podem chegar até 200%. Então, 200% mais o valor original da multa dá 3 vezes o valor original. Então, nesse caso, o ideal é tentar evitar ao máximo a malha fina,
por isso que eu digo, embora a declaração seja relativamente fácil de você fazer na maioria das vezes, situações que sejam mais complexas ou qualquer dúvida que surja, procura um profissional para evitar, porque dependendo da situação, a multa pode chegar em até 200%. Isso acaba pesando no bolso no final. Nossa, e como pesa, 200%? Então, gente, fica ligado, viu? Faça bem direitinho para não cair nessa malha fina. Doutor, eu ouvi dizer que eu posso doar 6% do meu imposto. Explica pra gente, como é que eu faço isso? Exato, isso aí é uma opção excelente porque não vai custar em nada no seu bolso, isso vai sair diretamente do valor do imposto devido e você consegue beneficiar instituições. E convenhamos, às vezes é muito melhor você beneficiar uma instituição de caridade que você conheça, que você saiba que de fato está fazendo um bom serviço, do que você entregar o dinheiro para os políticos que muitas vezes acabam desviando, né? Então, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer durante um ano calendário, ou seja, agora nós estamos em 2022 declarando o ano calendário de 2021. Então, você precisaria ter feito até 31 de dezembro, pode doar diretamente para as instituições, só se certifique de que a instituição é conveniada com a Receita, de que está tudo em dia, mas se tiver tudo certo com a instituição, você pode doar diretamente para ela, guardar o recibo, guardar o comprovante e fazer a declaração no ano seguinte. Então, se você doou para instituições conveniadas com a Receita, que estejam em ordem, até 31 de dezembro de 2021, você vai conseguir declarar agora em 2022 e abater até 6% do seu imposto de renda. Se você não fez isso, ainda dá tempo também, isso aqui é um pouquinho diferente. No próprio programa de geração da Receita Federal, da declaração, você, se optar pela declaração completa, tem um campo específico que é de doações na declaração, e aí você pode optar. Nesse caso, você não opta por uma instituição específica, mas você pode optar por doar até 6% para os fundos municipal, estadual ou federal de atendimento à criança e adolescente ou de atendimento ao idoso. Cada um você pode doar até 3%, então totalizando 6%. Então, se você, ano passado, não teve a oportunidade de doar diretamente para uma instituição de caridade, pode fazer dessa forma. Vai na sua própria declaração desse ano e opta por fazer a doação de 3% para um fundo, você pode escolher o fundo municipal, estadual ou federal de criança e adolescente e mais 3% para o fundo, novamente, pode escolher municipal, estadual ou federal de atendimento ao idoso. Uma forma de você garantir que pelo menos uma parte ali do seu imposto vai estar sendo direcionada para uma causa que você acredita de fato. Nossa, eu acho super importante, super válido. Eu quero saber se a própria Receita, ela investiga isso, ela acompanha isso, essas doações. Sim, como eu falei, naquela primeira hipótese que você doou ano passado e vai declarar esse ano, você pode escolher a instituição para a qual você vai doar, mas tem que ser uma instituição que esteja regular, então a Receita Federal ela faz auditoria, até para verificar se de fato o dinheiro está sendo utilizado para causas sociais, para a finalidade, né, que de fato deveria estar sendo utilizada. E nós sabemos que existem, infelizmente, muitas instituições que são criadas e que acabam usando para desviar dinheiro, esse tipo de coisa. São exceções, são minorias, mas nós sabemos que acontecem, então a Receita Federal ela fica fiscalizando esse fato e ela realmente só libera para que você doe para instituições que sejam de confiança, que de fato usem aquele dinheiro da forma como deve utilizar. E na outra hipótese, que é você doar na sua declaração mesmo, sai até uma guia diferente, um DAF diferente, né, que é a guia para pagamento. Então você vai ter a guia do pagamento do seu imposto normal e você vai ter a guia de pagamento do fundo que você escolheu, da criança e adolescente, ou do idoso, ou dos dois. Então é uma guia específica justamente para você já fazer o pagamento daquele dinheiro, e esse dinheiro vai automaticamente para aquele fundo que você doou. Se uma pessoa não fizer a declaração de imposto de renda, embirrou, não quer fazer, lascou-se? Olha, lascou-se. Na verdade, vai depender da situação. Se ela for obrigada a declarar imposto de renda e não declarar, aí sim lascou-se, tá? Nesse caso, ela vai ficar sujeita a pagar multa e enquanto ela não resolver, enquanto ela não declarar, o CPF dela pode ser suspenso. Na verdade, ele não fica suspenso, ele fica passível de regularização, mas que na prática é a mesma coisa. Você vai ter problema para abrir conta no banco, se for servidor público vai ter problema para receber o seu salário, se for aposentado vai ter problema para receber a sua aposentadoria. Basicamente, seu CPF fica suspenso na prática e só vai regularizar quando você enviar, e enviando fora do prazo você vai ter que pagar multa, no mínimo R$180 ali, para brincadeira, né, de você ter atrasado a declaração. Muito obrigada pela entrevista, um bom final de semana.
Eu que agradeço, bom fim de semana para todos, tá? E não deixem para cima da hora, procurem logo o contador se estiver em dúvida, ou façam sozinhos, mas tentem resolver o quanto antes com o Leão, porque ele está de olho. Legal.